Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Deixa eu começar aqui com uma notícia boa, porque o William treinou normalmente nesta terça-feira. É uma das opções aí que tem o técnico Leonardo Jardim, caso ele pense em outro jogador que não seja o Cauã Prats na vaga do Kaique, mas isso ele vai definir somente no treinamento desta sexta-feira. O Cruzeiro treina, desta quarta-feira, melhor dizendo, o Cruzeiro treina e viaja para o Rio de Janeiro. Na quinta-feira tem um duelo diante do Fluminense, depois volta para casa e aí teremos no domingão o Cruzeiro contra o Juventude às 4 horas da tarde. Ótima notícia, William. De qualquer forma é titular, né? Seja na direita ou se for opção na esquerda. Se ele jogar na esquerda, entra o Fagner na direita. Se ele jogar na direita, o Cauã Prats pode ser aí o escolhido. Com sinceridade, aí é mais opinião do que informação. Não acredito no Leonardo Jardim passando o Vidalba para a lateral e colocando o Jonathan Jesus. Acho que das opções aí que o próprio Leonardo Jardim, a gente não está inventando nada aqui, né? Foi o próprio treinador que disse na entrevista coletiva que tem essas três opções para a vaga do Kaique, que vai cumprir suspensão. O Cauã Prats, jovem, lateral esquerdo de origem. O William, lateral direito, mas que sabe jogar na lateral esquerda. E o Vidalba, que já atuou também no setor. Então, vamos acompanhar o restante aí do time. A princípio, nenhuma baixa por ordem médica. É aguardar o último treinamento nesta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Sobre Matheus Gonçalves. Depois de ontem, nenhum novo contato entre Cruzeiro e Flamengo. O staff do jogador ainda não tomou uma posição clara sobre o que vai tentar fazer e hoje, amanhã, não devemos ter novidades porque o atleta foi relacionado para o time principal, para o profissional, relacionado pelo técnico Felipe Luiz, e aí tudo fica congelado. Para o Cruzeiro voltar para o negócio, teria que ter uma nova sinalização por parte do Flamengo. O Cruzeiro não vai procurar mais o Flamengo porque já sabe que veio a última resposta através do presidente BAP. Mas se o staff com o próprio jogador, se eles convencerem o Flamengo de uma possibilidade de saída dentro dessa proposta e retomar aquilo que o Cruzeiro tinha apalavrado, o Cruzeiro topa fazer o negócio, óbvio, e até pagar os 3,5 milhões de euros à vista. Mas, obviamente, o Cruzeiro ele tem outras opções, conversa com outras opções, e o Matheus Gonçalves seria importante por já estar com ritmo de jogo, por ter falado com o técnico Leonardo Jardim, por estar aqui no futebol brasileiro. Então, é um jogador que chegaria pronto para ser uma opção aí no elenco do Leonardo Jardim, mas agora a história ficando aí, vamos dizer, congelada. Entre hoje e amanhã, não dá para imaginar nenhuma movimentação nesse sentido, já que ele vai ficar no banco no duelo do Flamengo diante da equipe do Santos. E sobre Caio Jorge, não chegou nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro. O Cruzeiro hoje não pensa em negociar o Caio Jorge. E, para abrir uma negociação, teria que, primeiro, ser um desejo do Caio Jorge. E, segundo, valores bem altos para o Cruzeiro começar uma conversa. Aliás, isso vale para qualquer titular hoje. O Cruzeiro não está disposto a negociar nenhum titular nesta campanha que vem encantando a todos. E sobre o Caio Jorge, repito, teria que ser uma proposta muito alta e, além de tudo, o Caio Jorge pensar em uma negociação. Hoje, conhecendo aí o Caio, o próprio staff, o Caio Jorge está muito bem no Cruzeiro, totalmente adaptado, vivendo o seu melhor momento, pensando em seleção brasileira. Então, não seria qualquer proposta assim para dar uma balançada. Acho que neste momento, nem nos melhores aí
pensamentos, vamos dizer assim, se imagina uma saída do jogador, a não ser que seja aí clube de ponta, né? Futebol europeu. E o Caio Jorge, ele sabe que a experiência que ele teve lá na Juventus foi importante, mas que não pode se repetir. Então, o atleta está muito tranquilo quanto a isso e não teve nenhuma proposta oficial. Se chegar, primeiro, tem que alcançar valores aí que o Cruzeiro nunca teve de venda na história. 30 milhões de euros para cima. E além disso, teria que o Caio Jorge pensar em uma negociação, porque o pensamento agora é seguir com um time forte e não perder nenhum jogador titular nesta janela. Para falar agora sobre o Cruzeiro, muito dinheiro em vista por Caio Jorge. Vale a lembrança de que na temporada passada a Raposa havia contratado o Caio Jorge sob desconfiança da Juventus por 7 milhões de euros em várias parcelas. Esse valor garantiu à Raposa 80% dos direitos econômicos. Se o Cruzeiro quisesse vendê-lo agora, a toque de caixa, ou seja, de maneira rápida, daria para faturar algo na casa dos 20 milhões de euros, com um lucro de 13 milhões de euros. Esse valor hoje equivale a 84 milhões de reais. O Cruzeiro já deixou bem claro, diante das sondagens do Leverkusen e do Zenit, que não pretende vender o Caio Jorge por agora. A ideia é fazer com que esse atacante de 23 anos de idade continue evoluindo para ser vendido por cifras ainda maiores num futuro não tão distante. A tendência é que esse jogador se torne um dos melhores negócios da história do clube. Caio Jorge, contratado por Alexandre Matos, cujo salário é de R$1 milhão por mês. Cauã Barros, essa informação a gente até apurou aí com o Vene Casagrande. É um jogador monitorado pelo Cruzeiro, mas não sei se essa história vai para frente. Acho até que é um jogador importante mesmo para se observar. O pessoal até disse que o Vasco chegou a recusar 2 propostas aí do Cruzeiro, que considerou baixa. Não sei se seria um jogador para já chegar para um elenco do Cruzeiro que tem aí outros atletas, né? Acho que você pode observar e pensar lá para frente, mas também não acho que isso vá avançar neste momento com essa questão. E aí eu vou falar de todos aqui, a gente debate aí num pacote e vamos falando caso a caso também. Aí surgiu do Matheus Cunha, né? Que é um goleiro realmente, esse o Cruzeiro trabalha para um pré-contrato, pensando para o ano que vem. O jogador tem vínculo ainda com o Flamengo até o final do ano. Seria um goleiro com mais rodagem, né, para ser um reserva ali do Cássio. Hoje temos o Léo Aragão jovem ainda, o Otávio mais jovem ainda, né, para ser trabalhado. E essa é uma possibilidade realmente para o início de 2026. Aí vem o Matheus Gonçalves, que tinha toda a questão que todo mundo já sabe, né? E hoje até não sei qual que é a ideia aí do Felipe Luiz, do próprio Flamengo, se é deixar o garoto mais tranquilo e sem pensar em oferta, que estava com o aceite dele, né, aqui no Cruzeiro, mas ele foi relacionado para o duelo do Flamengo com o Santos, na Vila, acho que é nesta quarta-feira, e ontem tinha atuado no Sub-20, né? É até estranho porque deixaram o menino quase o jogo inteiro, né? Numa segunda-feira, e aí quarta-feira ele é opção aí para o profissional. Então, não sei o que vai pensar o Flamengo. O Cruzeiro agora vai aguardar. O Cruzeiro não vai ficar, ô Flamengo, aceita aí. Não, já fez o que tinha que fazer, já tinha a palavra, inclusive, do BAP, né? De 3 milhões e meio de euros por 50%, tudo acertado. O Cruzeiro enviou a proposta, aí vem o BAP falando que era pagamento à vista, e o Cruzeiro queria pagar à vista, mas não teve essa oportunidade. Então, não sei se o staff vai realmente tentar forçar uma situação com o Flamengo. Claro que o staff estava trabalhando para essa possibilidade, porque sabe que o menino aqui ia jogar, né, com o Leonardo Jardim. Agora, hoje e amanhã, dificilmente vai acontecer algo, até porque o menino está relacionado aí para esse compromisso do Santos. E enquanto isso, óbvio, o Cruzeiro conversa com outros atletas para tentar essas contratações.